Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Ô, gente, a meninada também fica cansada, viu? O que tem de jovem cansado, de adolescente cansado, é uma coisa impressionante. E se você achar que toda a força que você tem é a força dos seus músculos, é a força do seu braço, é a força do seu vigor físico, é a força da sua inteligência, é a força da sua capacidade intelectual, você tem uma força muito pequena. Os tempos estão sombrios, todos os sinais estão sendo dados. Acorde enquanto é tempo. Jesus está voltando. Volte para ele antes. O mundo nos engana, mas a verdade é uma só. Deste mundo nada se leva. Não se deixe mais ser enganado pelos emissários de Satanás. Nosso propósito aqui neste canal é te convidar, todos os dias, para essa reflexão. Reflexão do dia. Salmo 119, 1 a 5. 1. Bem-aventurados os retos em seus caminhos, que andam na lei do Senhor. 2. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e que o buscam com todo o coração. 3. E não praticam iniquidade, mas andam nos seus caminhos. 4. Tu ordenaste os teus mandamentos, para que diligentemente os observássemos. 5. Quem dera que os meus caminhos fossem dirigidos a observar os teus mandamentos. Glórias, glórias a Deus. Vamos abrir a palavra de Deus no livro do profeta Isaías, capítulo 40, versos 12 a 31. Profeta Isaías, capítulo 40, versos 12 a 31. Os irmãos vão perceber que praticamente toda esta passagem está regida por perguntas, e por perguntas retóricas. E esse texto tem o propósito de mostrar para nós a majestade de Deus, a incomparabilidade de Deus. Então vamos com muita atenção fazer essa leitura. Peço a você que mantenha a sua Bíblia aberta depois de lido o texto. Está escrito o seguinte: quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro, o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo? E lhe ensinou sabedoria, e lhe mostrou o caminho do entendimento. Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, ou como um grão de pó na balança. As ilhas são como o pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? O artífice funde a imagem, e o ourives a cobre de ouro, e cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe, e busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Ou não atentaste para os fundamentos da terra? Ele é o que está sentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar.
É Ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra e o seu tronco já se secam, quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, me comparareis, para que eu lhe seja igual, diz o Santo? Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Porque, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Não sabes? Não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Peço a você para voltar os seus olhos ao verso 18 e ao verso 25. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com Ele? A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o Santo. Eu gostaria, portanto, de conversar um pouco com os meus irmãos sobre o Deus incomparável. Hoje, nas últimas horas deste dia, um ano emblemático, um ano que ficará nos anais da história, como um ano marcado por uma avassaladora pandemia, que chegou em março de 2020, e ainda hoje traz preocupação e angústia para as nações. Mas um ano da bênção, da providência, do cuidado e da proteção de Deus. Um ano em que pudemos ver o sinal do favor de Deus. E o fato de você e eu estarmos aqui para este culto de gratidão, para este culto de retrospectiva, para este culto de olhar para frente e ter sonhos, e ter planos, e ter projetos, para este culto onde nós rememoramos as dádivas e as bênçãos do eterno. Uma pergunta é necessária: por que chegamos até aqui? Como chegamos até aqui? Quem nos sustentou para chegarmos até aqui? Por que estamos aqui? Quem preservou nossa vida num ano de pandemia? Quando gente melhor do que nós se foi? Por que estamos aqui? Qual a causa? E eu não tenho dúvidas, irmãos, de que hoje estamos aqui para reconhecer a incomparabilidade do nosso Deus. Estamos aqui para pensar quem é este Deus, quão grande Ele é, quão majestoso Ele é, quão poderoso Ele é, quão digno de honra e glória Ele é. Preciso concordar com o escritor cristão A.W. Tozer, quando afirmou que a maior necessidade da igreja não é pensar nela, nas suas imediatas necessidades, mas é parar e refletir sobre quem é o seu Deus. Às vezes passamos o tempo todo olhando para o nosso próprio umbigo e tomando o nosso próprio pulso, quando deveríamos cada dia mais conhecer a Deus, nos encantar com a pessoa de Deus, glorificar a Deus, viver ao redor de Deus e para a glória de Deus. Mas quem é este Deus? E hoje eu gostaria que nós refletíssemos à luz do texto lido sobre o Deus incomparável que nós temos. Primeiramente,
a incomparabilidade de Deus em relação ao que Ele mesmo criou. Confira comigo o verso 12, porque ele está fazendo aqui perguntas e usando figuras, e figuras que enaltecem a grandeza de Deus, porque ele vai dizer que Deus mediu as águas na concha da sua mão, que Deus tomou a medida dos céus a palmos, que Deus pesou o pó das montanhas em balança de precisão. E no verso 26, ele vai afirmar que Deus é aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome. E na verdade é uma linguagem retórica e pictórica, mas uma verdade que enaltece Deus diante da grandeza daquilo que Ele criou. Se hoje você perguntar para um astrônomo qual é o tamanho deste universo que ele tomou a palmos, ele vai dizer para nós que o universo tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. Se você perguntar para ele quantas estrelas são essas que ele chama pelo nome, ele vai dizer para você que há mais estrelas no universo do que todos os grãos de areia de todas as praias e desertos do nosso planeta. E quando você para pensar que ele mede as águas dos oceanos, dos mares, do Pacífico, do Atlântico, do Índico, do Mediterrâneo, na concha da sua mão, são figuras para mostrar que esse Deus é incomparavelmente maior à grandeza vastíssima e insondável da criação. Este é o seu Deus, maior que tudo que Ele criou, o Deus soberano e transcendente, mas que não obstante ser tão grande e tão elevado, Ele cuida de você, Ele sabe quem é você, Ele é o seu Deus, Ele é o seu Pai, Ele é o seu Criador, Ele é o seu provedor, Ele é o seu protetor, Ele é o seu consolador, Ele é o seu Redentor. Mas em segundo lugar, este Deus é incomparável também em relação ao conhecimento. Veja comigo os versos 13 e 14. Quem guiou o Espírito do Senhor ou como seu conselheiro ensinou? Com quem ele tomou conselho para que lhe desse compreensão? Ou quem instruiu na vereda do juízo, lhe ensinou a sabedoria? Numa linguagem humana, o profeta está perguntando: quem foi o professor de Deus? Em que escola ele estudou? Em que universidade ele se graduou? Em que famosa universidade ele se doutorou? Quem lhe ensinou a ciência? Quem lhe deu sabedoria para criar todas as coisas, para estabelecer leis tão precisas, para colocar este universo em movimento? Quem está por trás da sabedoria desse Deus? E essas são perguntas retóricas para mostrar uma coisa: todo o saber procede dele, todo o conhecimento emana dele, toda a ciência tem sua origem nele, todo o saber humano conhecido e o que ainda está por conhecer tem como fonte ele. Ele é a fonte de todo o saber, ele é a própria verdade, ele é a origem de toda a ciência. Este é o seu Deus. Este é o Deus que preservou você até aqui. Este é o Deus que vai cuidar de você daqui para frente. Este é o Deus que vai guardar você dos perigos, dos males, porque não há nada que Ele não saiba, não há nenhum conhecimento que seja para Ele ainda desconhecido. Ele não é tomado de surpresa, Ele não é surpreendido, Ele conhece o futuro no seu eterno agora, Ele é o dono de todo o saber e a fonte de toda a ciência. Quando você olha a incomparabilidade de Deus, Ele é incomparável também em relação às nações. Dos versos 15 ao verso 18, ele vai usar uma figura emblemática e surpreendente para nós, porque o profeta Isaías viveu por volta de 700 anos antes de Cristo.
Ele poderia tomar, por exemplo, as grandes nações ou os grandes impérios que ele tinha conhecimento, como o Império Egípcio, como o Império Assírio, mais tarde o Império Babilônico, talvez mais tarde ainda o Império Medo-Persa, ou o Império Greco-Macedônio, ou o Império Romano. Hoje nós diríamos das grandes potências econômicas, militares, como Estados Unidos, China, Japão, Alemanha, Inglaterra, França, Brasil. E este Deus olha para todas essas nações do passado e do presente e as que surgirem no futuro. Ele considera todas elas, com o seu poder econômico e militar, como um pingo que cai num balde, como uma pequena fração de pó numa balança de precisão, como um vácuo, como nada, como menos do que nada. Irmãos, esta é a grandeza do seu Deus. Ele quem levanta reinos e abate reinos. Ele quem coloca reis no trono e quem os faz apiar do trono. Ele não se sente acuado, ele não se sente ameaçado, ele não se sente em perigo, o seu trono não está ameaçado. Este é o seu Deus, o Deus que trouxe você até aqui e que há de conduzir você daqui para frente. Mas ainda em quarto lugar, vejam comigo por gentileza, que esse Deus é incomparável em relação aos deuses dos povos. Porque quando Isaías escreve esse texto, os povos ao redor tinham muitos deuses. Tinha um panteão com muitos deuses. Os povos confiavam nesses deuses, embora fabricados por suas próprias mãos. Deuses feitos pelo próprio homem, mas adorados incompreensivelmente pelos homens. Então notem o que ele vai dizer nos versos 19 e 21. O artífice funde a imagem, o ourives a cobre de ouro e cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe e busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Você nota que na própria linguagem do profeta Isaías e nas perguntas retóricas, ele já está mostrando a loucura que é o homem fabricar um ídolo, seja de madeira, ou de prata, ou de ouro, e cinzelá-la, e forjá-la, e colocar uma base para ela não oscilar, e se prostrar diante dela para adorá-la. Porque a criatura não pode ser maior do que o Criador. Os deuses dos povos são fabricados por eles e carregados por eles. São um peso. Eles não podem falar, eles não podem ouvir, eles não podem andar, eles não podem segurar nada, eles não podem falar, não podem respirar, porque não têm vida em si mesmos. E eles não podem proteger, eles não podem guardar. O profeta Isaías chega a dizer no capítulo 46 que se houver uma necessidade de uma fuga imediata, os seus ídolos precisam ser carregados nos seus animais ou nas suas costas, porque não podem proteger, eles precisam ser protegidos. Mas o Deus a quem adoramos, o único Deus vivo e verdadeiro, ele não foi criado, ele é o Criador. Ele não precisa ser carregado, ele é quem nos carrega nos braços. Ele não é um peso para nós, ele é quem nos sustenta em suas eternas e poderosas mãos. Ele não está morto, ele é vivo e ele é o autor da vida. Ele não precisa de que alguém o carregue daqui para lá, é ele quem nos conduz, é ele quem dirige a história, é ele quem protege a sua igreja, é ele quem sustenta o seu povo. Este é o nosso Deus, o incomparável Deus. Mas notem comigo ainda, que esse Deus incomparável, em relação aos príncipes, olha o verso 22 ao 25, quando o profeta diz que ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra. Em outras palavras, não há nenhum rei, nunca houve um rei que pudesse governar toda a terra, literalmente falando. Mas o nosso Deus é o que está assentado sobre a redondeza da terra. Ele é o único rei.
é o que governa, é o que tem as rédeas nas mãos. Este é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os selos, está sentado no trono e dirige a história para uma consumação. Agora olha o verso 23. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Isso é fantástico, porque você pode pensar nos grandes príncipes do passado, os faraós do Egito, os grandes monarcas, como Senaqueribe, como Nabucodonosor, como Dario o Grande, como Ciro, como Alexandre o Grande, como César de Roma, como os grandes reis, príncipes dos povos, ainda hoje, diante da majestade deste Deus incomparável, esses príncipes são nada, são uma nulidade. E mais, notem vocês no verso 24, que diz: mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se secam, quando um sopro passa por eles, uma tempestade os leva como palha. Ou seja, todos aqueles príncipes, reis ou juízes, que se julgaram poderosos, inabaláveis, sábios, que quiseram escantear Deus, que colocaram Deus na lateral da vida, da história, os filósofos, os pensadores, os cientistas, os grandes deste mundo, basta um sopro, basta um vento, e eles são desarraigados, e o nome deles vira pó, e eles passam, mas o nosso Deus continua no trono. Ele continua soberano, sobranceiro, inabalável, o seu trono jamais será abalado, porque Ele é eterno. Este é o nosso Deus, este é o incomparável Deus, este é aquele que sustentou a igreja até hoje e vai sustentá-la até a volta de Jesus Cristo, nosso Senhor. Por isso, amados, as duas perguntas retóricas dos versos 18 e 25. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com Ele? A quem, pois, comparareis para que eu lhe seja igual, diz o santo? Então, vamos agora à aplicação desse texto, porque o profeta Isaías, ele escreve como um pastor, ele escreve como alguém que se dirige ao seu povo, e ele deu aqui a base doutrinária. Agora ele vai fazer uma aplicação pessoal, porque isso é a pregação. Não adianta você ter um conceito de quem é Deus, da grandeza de Deus, da majestade de Deus, da incomparabilidade de Deus, e você pergunta assim: e daí? E daí? O que eu faço com isso? Que implicação tem isso na minha vida? O que significa para eu começar um novo ano? Que impacto isso tem na minha postura, na minha atitude, na minha vida diária? E o profeta então começa a fazer a aplicação. Confiram comigo a partir do verso 27, quando ele diz assim: por que, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Notem isso, irmãos. O povo que tem este Deus incomparável, às vezes, não conhece esse Deus. Mas esse não era um problema da geração de Isaías, não. Esse é um problema da nossa geração. Às vezes, ainda hoje, as pessoas estão perguntando: mas por que meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Estão dizendo o seguinte: Deus não sabe, ou Deus não se importa, ou Deus não é justo, ou Deus não está me dando aquilo que eu mereço, porque é isso que estão falando, é isso que eles estão acusando. O meu direito passa despercebido, eu tenho direitos e Deus está me dando, a vida está sendo injusta comigo.
Eu estou passando por vales tão terríveis, parece que Deus não está me olhando, e se está me olhando, Ele não está me dando o que eu preciso ou o que eu mereço. É por isso que o profeta, antes de exortar o povo, traz para o povo uma compreensão mais ampla, mais profunda da grandeza de Deus, da soberania de Deus, da majestade de Deus. E aí ele responde, notem comigo no verso 28, dizendo assim: não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. O que ele está dizendo aqui? Preste atenção. Se Deus pudesse ser completamente compreendido por mim e por você, que somos seres pequenos e finitos, esse Deus seria pequeno e finito como nós. Nós jamais poderemos alcançar toda a grandeza de Deus. Ele é incomparável. Qualquer linguagem que eu for usar não será suficiente. É por isso que a própria essência da vida eterna é conhecer a Deus. Nós vamos conhecer a Deus e continuar conhecendo a Deus pelo desdobrar da eternidade, e jamais haverá um tempo na eternidade que você possa dizer: agora eu conheço tudo, não tem mais nada para conhecer. Deus é inesgotável em seu ser. Há coisas na sua vida que você não vai conseguir esquadrinhar o seu entendimento mesmo. Há coisas que vão acontecer com você que você vai ter uma interrogação, e só a eternidade vai revelar a você. O que você precisa não é de explicação, o que você precisa é de fé, porque você não vive por aquilo que você vê, você não vive por aquilo que você sente, você não vive apenas por aquilo que você entende, você vive pela fé. É saber que a sua vida está nas mãos desse Deus. Ele é soberano, Ele é majestoso, Ele é bom, Ele é seu Pai, Ele ama você, Ele cuida de você, Ele está transformando você à imagem do seu próprio Filho, e Ele conduzirá você à glória. Antes, Ele transformará você à imagem do Rei da Glória. Mas notem mais. Versículo 29. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Eu não sei se você passa por essa experiência. Às vezes, quando chega o final do ano, a gente está com um tanque vazio, quase que andando na reserva. E você diz assim: estou precisando de férias. E a experiência aqui é esta. Talvez você esteja cansado, e eu não estou falando de cansaço físico, porque o cansaço físico, você dorme uma boa noite bem dormida e você já acorda renovado, remoçado. Estou falando de um cansaço, talvez emocional, talvez até espiritual, uma fadiga. Há um cansaço que está escrito lá em Gálatas, que é o cansaço de fazer o bem. Tem gente que está cansado de fazer o bem. Meu pastor, eu só faço o bem. Estou enfrentando luta. Cuidado. Porque isso pode levar você a uma espécie de desânimo espiritual. Nas palavras do Dr. Mark Lloyd Jones, uma depressão espiritual. Então eu quero dizer para você nesta noite, que se você está de tanque vazio, andando na reserva, Deus faz forte ao cansado. Ele pode dar uma B12 na sua veia espiritual hoje, levantar você, encher seu tanque, levantar você para um novo ano que vai começar, com entusiasmo. Não é só com projetos bonitos, não, é com execução ao longo do ano. Para que esse tema não seja apenas um tema tão bem elaborado e tão desafiador, mas que seja abraçado por todos os membros dessa igreja,
Que você torne Cristo conhecido na cidade, a partir da sua casa, do seu condomínio, do seu bairro, da padaria que você frequenta, do restaurante que você vai, dos vizinhos que você conhece, da sua parentela. Deus faz forte ao cansado. E se você está hoje como aquele que não tem nenhum vigor, caído, prostrado, nocauteado, o Senhor está aqui para restaurar e renovar e remoçar você. Este é o Deus incomparável. Para Ele não tem nada difícil. Mas notem comigo o verso 30. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Ô, gente, a meninada também fica cansada, viu? O que tem de jovem cansado, de adolescente cansado, é uma coisa impressionante. E se você achar que toda a força que você tem é a força dos seus músculos, é a força do seu braço, é a força do seu vigor físico, é a força da sua inteligência, é a força da sua capacidade intelectual, você tem uma força muito pequena. A Bíblia diz que o rico não pode gloriar-se na sua riqueza, o sábio não pode gloriar-se na sua sabedoria, e o forte não pode gloriar-se na sua força. O braço da carne é frágil. Por isso que o texto termina de uma maneira linda, dizendo o seguinte: mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Neste culto último do ano, onde a igreja reunida adora o Deus incomparável, eu quero dizer para você que Deus está aqui hoje para renovar as suas forças. Renovar as suas forças. Isso não é linguagem mística, isso não é autoajuda, isso não é técnica de comunicação, isso não é técnica psicológica, isso é a palavra do Deus vivo. Ele está aqui, Ele habita no meio do seu povo, e Ele é poderoso para renovar as nossas forças. E é curioso que Ele faz uma comparação. Deus renova as nossas forças para nós agirmos como a águia, para nós subirmos, para nós corrermos, para nós caminharmos. E a águia, para mim, uma das aves mais impressionantes, e a Bíblia faz referência às águias. E eu gostaria, nesta comparação, de pegar só 3 exemplos. No Salmo 103, versículo 5, Deus diz, a Bíblia diz que Deus renova a nossa velhice e nos faz como a águia. Olha comigo, por gentileza, o que está escrito lá, Salmo 103, versículo 5. Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. É curioso isso, não? Você já viu gente avançada em idade, com pique total, com entusiasmo, com garra, com sonhos, com projetos, com vontade de viver e de realizar? Você conhece os Calebes da vida que com 85 anos quer conquistar um monte? A Bíblia diz que os velhos, cheios do Espírito Santo, sonharão. E sonhar aqui não é comer muito e não ter uma boa noite de sono, não. É sonhar de ter projetos, de ter alvos, de ter realizações a cumprir. Porque Deus renova. Estava pegando um comentário ali da biblioteca com o pastor Jailton, e até hoje não se sabe até onde isso é tradição, se é fato, mas alguns acreditam que a águia muda de penas de 10 em 10 anos, e que há águias que vivem até 100 anos, ou seja, ela se renova periodicamente,
como se ela reinventasse ela mesma periodicamente. Eu quero dizer para você que Deus hoje está aqui para renovar suas forças. Você é como a águia. Mas a Bíblia faz referência à águia também, lá em Jó 39. E eu queria deixar então essa segunda comparação, porque como nós somos como a águia, vamos lá para ver o que a águia nos ensina lá. Jó 39, verso 27 e 28 diz assim: "Ou é pelo teu mandado que se remonta a águia e faz alto o seu ninho, habita no penhasco onde faz a sua morada, sobre o cume do penhasco, em lugar seguro." Oh, irmãos, não tem figura mais preciosa para mim do que esta, porque a águia põe o ninho dos seus filhos lá em cima, no alto dos penhascos, longe dos predadores. Que lição preciosa! Para você, pai, para você, mãe, para você, avô, para você, avó. Numa época em que os nossos filhos, as nossas crianças são tão atacadas por todos os lados. Eu estava hoje meditando no Salmo 118, e o salmista diz que todas as nações contra ele, atacando de todos os lados, como um enxame de abelhas. Este é o mundo que nós vivemos. Tantos riscos, tantos perigos, tantas ameaças à mente das crianças. E a águia nos ensina isso, que os pais precisam colocar o ninho de seus filhos longe dos predadores, dos perigos. Saber quem são os amigos de seus filhos, saber o que se ensina na escola de seus filhos, saber onde eles vão, com quem eles vão, a que horas eles voltam para casa. Todas essas lições estão embutidas nessa expressão: o Senhor renova as nossas forças, uma da águia. Mas finalmente, esse texto, irmãos, também nos leva, Isaías 40, nos leva também para um outro texto que fala da águia, que é Deuteronômio 32:11. Por favor, confira comigo. Deuteronômio 32:11. Está escrito o seguinte: "Como a águia desperta sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estende as asas e tomando-os, os leva sobre elas." A ideia aqui é que lá nas alturas, porque está o ninho delas, seus filhotes, longe dos predadores, chega um momento em que o filhote da águia está na hora de sair, de voar, de começar a vida. Mas acomodado no ninho, cálido, quente, aconchegante. O que a águia faz, diz o texto? Ela desperta sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, dizendo o seguinte: olha para mim, veja o que eu faço, siga o meu exemplo. Que lição preciosa para os pais. Os nossos filhos nos observam mais do que nos escutam. Eles nos veem mais do que nos ouvem. O exemplo não é apenas uma forma de ensinar, é a única forma eficaz de fazê-lo. Mas diz o texto que estende as asas e tomando-os leva sobre elas. E alguns estudiosos chegam a afirmar que quando o filhote da águia, apesar de a águia voar sobre a ninhada, dizendo: olha para mim, siga o meu exemplo, faça o que eu faço, não quer sair do ninho, ela arranca o filhote do ninho, mas não o deixa cair, porque estende as suas asas e os toma, e faz isso, e faz isso, e faz isso, até o filhote aprender a voar. Em outras palavras, a águia nos ensina que os pais precisam ter nos filhos seus discípulos. Os pais não podem desistir dos seus filhos, não podem abrir mão de seus filhos. E aqui estamos, irmãos, neste momento, nesta sexta-feira, 31 de dezembro de 2021,
conversando sobre o nosso Deus incomparável, o nosso Deus que renova as nossas forças, o nosso Deus que nos ensina a olhar para a águia, para ver como é que Ele renova as nossas forças. E me impressiona porque Ele diz em ordem inversa o que nós acharíamos que deveria ser diferente. Nós pensaríamos assim: os que esperam no Senhor caminham e não se fatigam, correm e não se cansam, e sobem com asas como águias. Essa era a ordem lógica do texto. Se você ler qualquer livro de retórica, de oratória, se você escutar qualquer orador, ele vai dizer que esta é a ordem lógica para encerrar um texto. Ascendendo. Mas o profeta quis colocar em ordem inversa. Os que esperam no Senhor sobem, correm, caminham. Por que será? Penso que é porque as nossas forças são drenadas e esgotadas, via de regra, é na rotina da vida. E na rotina da vida você caminha. Na rotina da vida você levanta, vai para o trabalho, volta para casa. Na rotina da vida você sai de casa, vem para a igreja, volta para casa. Na rotina da vida você sai de casa, vai para a escola e volta para casa. Na rotina da vida você leva seu filho para a escola e volta para casa. Na rotina da vida você anda. E na rotina da vida você se cansa. Na rotina da vida você se estressa. Na rotina da vida você precisa de renovo. Na rotina da vida Deus está aqui para multiplicar as suas forças. O seu Deus é o incomparável Deus. Foi Ele que nos trouxe até aqui. E Ele é quem vai nos levar daqui para frente. Meus amigos e irmãos, as coisas mundanas, às vezes, nos faz sentir que estamos vivendo um mundo de felicidades. Não nos deixam enxergar a realidade e ainda nos mantém na escuridão. É preciso que alguém nos chame a atenção dessas coisas, que nos faça acordar para a verdadeira vida, vida essa com Jesus. O momento de despertar é agora. Pare agora e pense nisso.